Queridos, eu queria ler uma parte aqui da palavra de Deus que está no livro de Ruth. O livro de Ruth, no capítulo de número 1 e o versículo de número 1 e depois o versículo de número 8. O versículo de número 1, versículo 1 e 2 diz assim, livro de Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, Efrateu de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. O versículo 8 diz assim: disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada um à sua casa e a casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a voz e choraram. E disse-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tomai minhas filhas, porque iris comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que fossem por maridos? Tomai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou, para ter marido ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-lo-ias até que viesse a ser grande? Deter-vos-ias por eles sem tomardes marido? Não, filha minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então, levantando a voz, tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Versículo 15. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não instes para que deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Amém? Graças a Deus. Irmãos, uma palavra de bênção para as nossas vidas nesta noite. Estou com vontade de cantar, mas eu não vou cantar não, senão não vai dar certo. Amém? Mas eu louvo a Deus pela bênção de estarmos juntos e pela bênção de estarmos ouvindo esta palavra que toda a escritura, conforme escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, ela é proveitosa. Eu disse, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, ela é proveitosa para corrigir, ela é proveitosa para instruir em justiça. Então a palavra de Deus, ela é a palavra
viva, ela é a palavra eficaz, conforme escrito está em Hebreus 4:12. Ela é a palavra penetrante, conforme a mesma referência do capítulo 4, versículo 12 de Hebreus. E estar diante da palavra é uma graça que nós temos, é uma alegria que nós temos. Muito embora dias difíceis a igreja de Deus atravessa, não digo a igreja apenas em Minas Gerais, em o Espírito Santo, mas eu digo a igreja do Senhor no Brasil, a igreja do Senhor no mundo, porque isso já estava previsto nas Escrituras, estava já previsto na palavra de Deus. E toda vez que a gente lê a palavra, a gente tem ensinos, a gente tem instrução, a gente tem repreensão, a gente tem... Paulo usa um termo chamado admoestação, e a palavra de Deus nos admoesta, e nos admoestar é exatamente exortar, no sentido de nos colocar animado, nos colocar com vigor, nos colocar para cima, né? Dar um up na nossa vida, dar uma coragem para a gente enfrentar as lutas do dia a dia, para a gente enfrentar as dificuldades do dia a dia. Então, toda palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela é proveitosa. E se a gente atentar para essa realidade que o apóstolo exorta a Timóteo, a gente vai sim, todavia, receber a palavra do Senhor com alegria, viver a palavra do Senhor com alegria, ouvir a palavra do Senhor com alegria, nesse sentido de nos exortar e de nos deixar cada dia mais animado, revigorado e fortalecido, a fim de glorificar o nome do Senhor. Irmãos, esse texto que nós lemos, obviamente eu não sei, conheço todos os membros dessa congregação, mas apesar de dizer dos membros dessa congregação que grande parte eu acredito que são novos convertidos, mas uma grande parte dos irmãos presentes nesta noite, né, ou talvez meio a meio, não sei aqui dizer exatamente, mas acredito que talvez empate aí a quantidade de irmãos que já tem uma experiência com a palavra de Deus, já tem uma experiência com a Bíblia, já tem uma experiência com o Evangelho, e outros que estão começando agora. Mas é interessante a gente atentar para essa lição que a história de Noemi e de Elimeleque e posteriormente Malom, Quilion, ou melhor, a história de Noemi, Elimeleque, e posteriormente através de Malom e Quilion vem Orfa e vem Ruth, não é verdade? Então essa história ela é muito interessante, embora é uma história no Antigo Testamento, mas eu penso e vejo uma grande lição que essa história nos traz, porque esse casal resolve sair de Belém, e Belém é conhecido como a casa do pão. Então eles resolvem sair de Belém, da casa do pão, exatamente pelo período que aquela terra estava vivendo e uma fome que batia sobre aquela terra. Eles resolvem peregrinar a fim de buscar uma vida melhor, buscar uma situação melhor, buscar uma situação de conforto. O que, se nós pararmos para analisar, em outras ocasiões também houve esse tipo de migrar, né, para outra região, a fim de buscar uma melhoria, sair de uma situação. Talvez eu usaria um termo que nós brasileiros principalmente estamos vivenciando tão atual, que é fugir da crise, não é verdade? E talvez seria o remédio, talvez seria o ideal a gente tentar fugir da crise, né? Somos muito de fugir. Quem gosta de fugir aqui, levanta a mão. Ninguém vai levantar, mas a verdade é que nós somos muito de fugir. Nós gostamos de fugir, o ser humano gosta de fugir. Nós, se pudéssemos evitar que a nossa vida não sofresse nenhum tipo de queda, nenhum tipo de situação difícil, ou se nós pudéssemos evitar a crise, seria uma excelente ideia. Mas eu ouvi um especialista dizer que a crise não é, na verdade, necessariamente uma falência total. A crise, às vezes, ela nos dá algumas lições.
muitos países, muitas empresas, pessoas aprenderam com a crise, porque a crise é exatamente o período em que você passa a valorizar as coisas pequenas, os pequenos valores. Os centavos fazem diferença, não é verdade? Enquanto talvez no dia da bonança, no dia do pão, no dia da coisa boa, você joga fora coisas, tantas coisas fora, joga coisas que seriam reaproveitáveis. Você, está sobrando, não precisa e não me faz falta. Mas a crise geralmente é um momento de reflexão, é um momento de a gente pensar, é um momento de reinventar, é um momento de recalcular. Então, veja, eu percebo algo interessante na vida de Noemi e na vida de Elimeleque, porque eles saem da tua terra e vão para terras estranhas, exatamente pelo período que estavam vivendo, pela situação em que eles estavam vivendo, o que na verdade alguns vai analisar e dizer que é uma situação inteligente, você buscar sobreviver em meio à crise. Mas o interessante é que eles estão saindo de um setor, de um local que é chamado de Casa do Pão, para ir para uma terra de Moabe. E a terra dos Moabitas não seria uma terra recomendada para um servo de Deus, para um povo de Deus, para alguém que de fato temia ao Senhor. Mas essa ida gerou nelas algumas situações, nesse casal, uma situação difícil. Malom, Quilion adquiriram casamento com mulheres moabitas. E essas mulheres moabitas, elas foram de fato boas esposas para os filhos de Noemi. Quem fala isso é a própria Noemi. É ela que vai testificar de que na verdade as noras foram excelente nora para ela. Cuidou bem dos seus filhos. Ela é quem dá esse testemunho. E a Bíblia mostra que o esposo vem a falecer. Posteriormente, os 2 filhos também vêm a falecer e fica Noemi, fica órfã e fica Ruth. Sobra apenas as mulheres. E Noemi está vivendo um momento, tenta imaginar, uma mulher com uma situação em que Noemi estava vivendo, perdeu o marido. Posteriormente, ela tem duas noras abençoadas. Aparentemente o marido foi embora, o que poderia talvez ser normal, esperar a morte do marido, mas de repente ela tem uma situação inesperada. O que seria? A morte dos seus 2 filhos. E o que sobra para ela agora são as 2 noras. E as 2 noras têm as suas crenças. As 2 noras têm os seus deuses, têm os seus pais, têm a sua vida, têm os seus parentes. E ela, na verdade, faz uma análise, e na análise que Noemi faz, ela diz assim: é justo vocês voltarem para a casa dos seus pais. É normal que vocês voltem para o seu país, que vocês voltem para os seus deuses, você volta para o lugar de onde vocês eram. Por quê? A minha vida, a minha situação hoje, não é uma situação de esperança. Eu não tenho nada para oferecer a vocês. Isso é Noemi falando para as suas 2 noras, posterior à perda do seu esposo, que era o pai de Malom e Quilion, e também posteriormente à morte dos seus 2 filhos. Então, saindo de Belém, ela sai a peregrinar, e nessa peregrinação ela perde, ela conquista e ela perde novamente. Olha que situação que se encontrou Noemi. Aí Noemi, quando ela sai da sua terra, a gente vai ver nos versículos mais adiante, dizendo que quando ela saiu da sua terra, ela saiu uma mulher ditosa, ela saiu uma mulher completa, ela saiu uma mulher felicíssima. Todos que olhavam para Noemi, Noemi, Noemi. Então ela saiu com fama da sua terra. Ela saiu da sua terra, ela não saiu sem nome, ela saiu com nome, com fama, uma mulher ditosa, uma mulher, completa, né? Mas com o passar do tempo e com as percas, Noemi agora adquire um outro estado de espírito. Como está Noemi agora? Noemi, ao invés de alguém busca a bajular, a lembrar quem é Noemi. Noemi diz assim: puxa, olha só, a minha situação não é a situação de antes. Ela vai dizer às suas noras, que agora também são viúvas, ela vai dizer às suas noras o seguinte: a mão do Senhor pesou sobre mim, o Senhor me puniu, eu estou sofrendo a punição de Deus, então eu não tenho condições nenhuma de gerar qualquer esperança para vocês.
olha só, não tenho filhos para dar a vocês. Meus filhos morreram, era o que vocês tinham, era só aqueles que eu tinha como filho. Mas vamos supor que eu me engravidasse hoje, ainda assim, vocês não teriam condições de esperar até que essas crianças cresçam e se tornem um adulto e volte a casar com vocês. Não teria como parar o tempo, não teria como deter, como seria essa situação, não tinha condições. Então ela chegou a uma conclusão muito clara e aberta, e ela não ficou dando meia palavra, ela foi clara, ela foi nítida, ela foi transparente na sua conversa com as suas noras. Então ela diz assim: eu cheguei a uma conclusão. O ideal é vocês voltarem para os seus pais. O ideal é vocês voltarem para a terra de vocês. Porque eu vou voltar ao meu povo. O Senhor me pesou a mão. O Senhor, na verdade, descarregou sobre mim a sua ira. E eu estou vivendo o amargo de Deus. E quando alguém diz assim, Noemi, ela não me chama Noemi, porque eu saí dessa terra ditosa, mas agora eu estou voltando amarga. Então, quem era Noemi? Noemi é uma senhora que quando saiu da sua terra, ela dizia, saí daqui ditosa. Saí daqui alguém que tinha nome, alguém que tinha prazer do seu nome. Agora, como eu estou voltando? Eu estou voltando, na verdade, experimentando a amargura. E deixa eu dizer uma realidade para todos nós. A vida humana, ela exatamente gera algumas situações da nossa vida de amargura. Talvez eu possa imaginar que na vida eu não sofra nenhum tipo de amargo. Eu posso até imaginar que na vida nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós em sã consciência deseja viver o amargo. Nenhum de nós em sã consciência deseja viver crise. Nenhum de nós em sã consciência desejamos viver qualquer tipo de recesso. A gente quer viver a bonança, vida boa, tudo fluindo bem, tudo dando certo, tudo, na verdade, tendo ok, tirando boas notas, tirando as melhores notas, otimismo, positivismo, tudo com ismo a gente às vezes quer na nossa vida. Mas a grande realidade é que Noemi mostra para nós que às vezes a gente toma algumas atitudes dizendo, agora eu vou alçar o voo, agora eu vou explodir, agora vai dar tudo certo. De repente o mundo cai sobre a irmã Noemi, e a irmã Noemi começa, ao invés de experimentar algo extraordinário, ela começa a experimentar uma crise em sua vida, a ponto de chegar a dizer que ela estava vivendo uma situação amarga. Não me chame de Noemi, mude meu nome, pode me chamar de Mara, porque esse é o meu nome agora, eu sou amarga. Não estou dizendo em nenhum momento que talvez se tenha alguém ou parente seu que tenha o nome de Mara, significa que essa pessoa é amarga, porque na verdade, irmãos, nenhum nome exerce influência sobre a nossa vida. Tome cuidado, porque alguém possa dizer, por causa do teu nome você esteja vivendo isso, por causa do teu nome você não esteja vivendo uma grande prosperidade. A prosperidade ou a bênção do Senhor sobre a nossa vida, quando eu me refiro à prosperidade, eu não estou me referindo necessariamente à vida financeira. Quando eu digo prosperidade, eu digo em todos os sentidos, e principalmente a prosperidade espiritual, porque prosperidade sem prosperidade espiritual para mim não vale nada. Eu quero crer que todos pensam da mesma forma, porque a verdadeira prosperidade é Cristo em nós, conforme Paulo escreveu aos Colossenses, Cristo em nós, a esperança da glória. Se Cristo estiver em nós, é a esperança da glória. Verdadeira prosperidade é essa. Então ela está experimentando o amargo, porque todo ser humano é possível que em algum momento você tenha algum tipo de decepção e você experimente algum amargo na sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você, possa ser que esse amargo seja algo permanente na tua vida, mas é possível que não. Deus pode mudar essa situação, Deus pode mudar esse quadro, e Noemi experimentou isso na sua vida, experimentou o amargo. Mas olha o que é interessante, irmãos, em meio ao amargo, ela perdeu 2 filhos e um marido, e Deus deu a ela 2 noras, e na verdade dessas 2 noras, as 2 beijaram Noemi para poder voltar para sua terra. Só que aconteceu algo interessante, as 2 beijaram e elas choraram junto com Noemi, elas choraram a situação de Noemi. Mas a grande verdade é que as 2 beijaram. Se você perguntar qual beijou, todas as 2 beijaram, as 2 beijaram a Noemi. Agora a verdade é, quais ficaram? Porque uma foi e a outra ficou. Então
tornou novamente Noemi a dizer: olha, gente, vocês não fiquem, voltem, não fiquem chateadas comigo não, volte para o seu país, volte para o seu povo, volte para a terra de vocês. Mas é interessante que a Ruth, ela tem um posicionamento diferente. Enquanto naquele momento a Orfa torna a beijar Noemi e despedir a Noemi para voltar para o seu povo, a Ruth fez diferente. A Ruth, ela não voltou para o seu povo e ela exortou Noemi dizendo assim: Noemi, eu queria que você entendesse uma coisa, nunca mais diga para mim voltar, porque eu não quero que você insista, eu não quero que você seja, vou usar um termo talvez do nosso, para a gente ficar mais claro, não seja teimosa, não seja insistente para que eu volte para o meu povo, porque a partir de hoje a minha história mudou. Eu quero dizer para você que a partir de hoje, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, a tua pousada será a minha pousada. Em outras palavras, ela está dizendo assim: se tu, vou colocar numa linguagem do dia de hoje, se for dormir debaixo da ponte, eu vou dormir contigo. Se você for dormir debaixo de uma árvore, debaixo de uma sombra de uma árvore, lá eu vou dormir contigo. Então ela faz ali um acordo com Noemi de fidelidade permanente, dizendo: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Isso é muito interessante. Isso é um vínculo de aliança muito interessante entre as duas, que ficou muito claro. Mas Orfa volta para o seu povo e Noemi faz, além de ficar, ela não só diz que vai ficar, ela também faz uma confissão de fé, quando ela diz assim: o teu Deus será o meu Deus. Isso não é interessante? Sim ou não? Porque veja bem, se a gente voltarmos para o Antigo Testamento, por exemplo, a Bíblia mostra o Senhor fazendo uma aliança com Abraão, e na aliança que o Senhor fez com Abraão, ele disse para Abraão o seguinte: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que te abençoar, eu o abençoarei, aqueles, Abraão, que tiver misericórdia de ti, eu terei misericórdia dele. Então a bênção do Deus de Abraão estaria sobre aqueles que reconhecesse qualquer um dos filhos de Abraão como filhos da promessa, estaria também recebendo a bênção do Senhor. Então é nesse contexto que eu percebo o quanto Noemi não fez apenas um trato de amizade, ela foi muito mais do que amiga, muito mais do que companheira. Além de companheira e amiga, ela diz que se curvava ao Deus que Noemi servia, se curvava ao Senhor que Noemi servia. E essa deve ser a nossa postura, a nossa confissão, a nossa realidade nos dias de hoje, irmãos. Estão vendo dias de tribulação, dias de muita dificuldade, dias de guerra, de tantas notícias ruins. Parece que acabou, parece que não tem mais esperança, parece que tudo que está à nossa volta trata-se de notícia ruim, trata-se de coisas ruins. Mas a gente vê que dentro desse contexto de Noemi e Ruth, de perca, de tristeza, de desilusão, de alguém com espírito de amargura, com uma sensação de tristeza, dizendo: eu estou amarga, talvez eu estou vivendo o meu luto, a minha realidade. Dentro desse contexto, a gente começa a perceber que a Ruth se levanta para dizer que é amiga, a Ruth se levanta para confessar que o Deus dela seria o seu Deus e que o povo dela seria o teu povo. Aí ela vai arrematar dizendo assim: me faça o Senhor um outro tanto, se apenas a morte não me separar de ti. Veja que aliança perfeita, que aliança eterna, que aliança de amizade. Eu penso que deve ser assim o nosso posicionamento na atualidade em que nós estamos vivendo tantas situações, percas, desilusões, traição, filho traindo pai, pai abandonando o filho, famílias vivendo situações desesperadoras, tristeza, amargura, mágoa, pessoas se decepcionando com pessoas, liderança se decepcionando com liderança. Um contexto em que a gente diz parece não haver esperança, a gente percebe que existe sim esperança. Por que existe esperança? Porque a esperança que a igreja tem não é a
esperança citada como ditado popular, porque no ditado popular dizem que a esperança é a última que morre, mas dentro do contexto do cristianismo, o apóstolo Paulo diz que em esperança somos salvos. Logo, a nossa esperança é Jesus. Se a minha esperança é Jesus, para o mundo a esperança é a última que morre, mas para a igreja de Deus, a esperança da igreja não morre. Aliás, se alguém disser que morreu, é verdade, mas ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra de Deus, para a glória de Deus o Pai. Então glória ao nome do Senhor, porque nós precisamos encher o nosso coração de esperança. Mas que esperança, Isaías? A esperança que Jesus é a nossa graça, é a nossa alegria, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Repito, Paulo escreveu aos Colossenses e disse: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida de Noemi mostra que as situações à nossa volta, ela não pode determinar o nosso futuro, ela não pode determinar o nosso fim, não, irmãos. A gente precisamos nos ater à realidade da palavra de Deus e nos voltar para essa palavra com muito afinco, com muita perseverança e com muita fé, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então precisamos nos voltar para a palavra de Deus cada dia. Aleluia. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde tu pousar, eu vou pousar também. Onde tu for, eu irei também. Então a Noemi, ela mostra algo interessante assim: não tenho esperança para vocês. Ou seja, se você está me seguindo, Ruth, Orfa, por interesse, eu não tenho nada interessante para vocês mais não. O que eu tinha de interessante já foi. O que eu tinha de interessante vocês perderam e eu também perdi. Mas aí Ruth vai dizer assim: eu não estou te seguindo por interesse não. Eu estou seguindo você porque eu percebo algo muito interessante. Eu gostei de você. Aí disse: eu estou amarga, mas eu gostei dessa pessoa amarga. Ô pessoa amarga, eu quero servir o teu Deus. Olha, você viu o Deus de uma pessoa amarga, gente? Eu quero estar aonde você está. A verdade é que no nosso contexto a gente não quer estar perto de pessoa depressiva. No nosso contexto, a gente não quer estar perto de pessoas negativas. Verdade ou mentira? Pessoas negativas, que essas coisas fiquem longe de mim. Mas a grande verdade, irmãos, é que quando nós estamos decididos, nenhuma palavra negativa vai mudar a realidade do Senhor sobre a tua vida. Porque nós não dependemos de número para sermos abençoados. Nós não dependemos de dia de sorte para sermos abençoados. Nós precisamos da graça do Senhor. Porque se a graça do Senhor está sobre a nossa vida, os nossos dias serão abençoados. Porque o que faz a diferença não é o dia que a gente vive. O que faz a diferença é o nosso viver no dia. Porque o nosso viver no dia, se estiver no Senhor, será um dia de bênção. O nosso viver do dia, se não estiver no Senhor, será um dia sem graça, será um dia sem brilho, será um dia sem luz. Então precisamos nos ater a graça de Deus, sem necessariamente estarmos ligados a interesse. Então Ruth mostra para Noemi: eu te beijei como Orfa beijou, eu chorei como Orfa chorou. Mas há uma diferença entre Ruth e Orfa. A diferença é que Ruth chora, Ruth beija, mas Ruth permanece. Orfa chora, Orfa beija, mas Orfa não permanece. Se a gente pegar o quadro dos nossos dias hoje, é verdade o que tem de gente levantando mão na igreja, o que tem de gente chorando na igreja, o que tem de gente sapateando na igreja. Mas quando vem a luta, quando vem a crise, a gente pensa: meu Deus, não era para ter crise. Não, a crise é para revelar. Quem está ligado em Deus vai dizer: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que tu fores eu irei, e o teu Deus também será o Deus da minha vida. Então crise não é para nos afastar, crise é para revelar quem está estruturado. Crise é para revelar quem quer Jesus e quem não quer. A crise, o vento vai sempre soprar. Jesus nunca ensinou que nós não teríamos vento. Se alguém porventura lhe der esse ensinamento, ele esqueceu de ler o capítulo 7 de Mateus, acho que os versículos 24, se não me foge a memória, que o Senhor diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que firmou a sua casa sobre a rocha. Ó, o vento soprou,
soprou com ímpeto contra aquela casa. Vieram os rios, combateram aquela casa com ímpeto, mas não conseguiu derrubar, porque aquela casa estava firmada sobre a rocha. Por que vem os ventos? Por causa de você, para revelar a tua fé em Deus, para revelar a tua estrutura em Deus. Então não tenha medo de vento, tenha medo de no dia do vento você não estar firmado no Senhor. Mas glória a Deus, porque tem gente firmada em Deus aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então não é chorar que revela que nós somos crentes. Não é beijar que revela que nós estamos firmes. O que vai revelar se você está firme é o dia que o vento soprar. O que vai revelar a tua estrutura é o dia que a prova vier. Porque no dia da prova, quem é você? Órfã, que volta para os seus deuses? Ou você é Ruth que diz: não insista para me voltar, porque onde tu for, eu vou também. Aonde tu pousar, eu pousarei. O teu Deus será meu Deus e o teu povo será o meu povo. Só tem uma coisa que vai me separar de você: a morte. Não é verdade? Só a morte pode nos separar. Ela está fazendo uma aliança permanente. Ela está fazendo uma aliança, na verdade, contínua com a sua senhora, com a sua sogra. Por isso, Deus é o Deus que quer que nós também tenhamos esse posicionamento nos dias em que nós estamos vivendo. Jesus falou nos evangelhos: aquele que não deixar pai, mãe, amigo, irmão para me servir não é digno de mim. Eu não estou dizendo que você deva abandonar a tua família, mas eu quero dizer uma realidade. Entre a minha família e servir a Deus, a minha família não pode ser superior à minha relação com Deus. A tua família não pode ser superior à tua relação com Deus. Você deve respeitar, cuidar da tua família, mas suponhamos que o teu pai diga para você: se você continuar servindo a esse Deus, você nunca mais será meu filho. Você vai dizer: perdoe-me, pai, mas eu vou ter que conviver com essas palavras que eu não gostaria de ouvir da sua parte, que eu nunca mais serei teu filho, porque o meu Deus eu não abandono. Suponhamos que você talvez tenha uma amizade, alguém diga para você: olha, eu até gosto de você, mas para mim continuar sendo teu amigo, você tem que deixar esse teu Deus. Você: desculpe, meu camarada, eu lamento perder a tua amizade, mas tratando-se da tua amizade e do meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus é prioridade.